porque é muito engraçado, as pessoas acham que para ter sucesso precisa começar gigante, né? Está começando mais um Personal Cast. Está começando mais um Personal Cast, um podcast para você, personal, que deseja lotar sua agenda, ser um profissional bem-sucedido. Eu vou trazer muito conteúdo criativo, com muito humor e conteúdo de valor, para que você seja bem-sucedido na tua área. Sou eu, Flávia Rezende, estou aqui com essa maravilhosa, gente, estou nervosa, Vanessa Lima, e hoje eu vou ser entrevistada por ela, meu Deus. Vanessinha, se apresente para as pessoas entenderem quem é você. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vanessa Lima, jornalista, repórter hoje na Record TV. E estou aqui para bater um papo com a Flávia, saber dela, qual é o objetivo, né, com esses podcasts, quais os assuntos que ela vai trazer para que você consiga melhorar também o seu conteúdo e conquistar também mais clientes, uma vida financeira mais estável, né? Exatamente, exatamente isso, Vanessa. Gente, vocês entenderam a importância de quem eu tô aqui do lado, né? Pelo amor de Deus, eu tô tremendo aqui, gente. Coloca alguma coisa aí. Me traz água, alguma coisa. Que isso, eu que vou aprender muito com você e confesso, estou nervosa também, mãozinha suando, porque acompanho o seu trabalho já há um bom tempo pelas redes sociais e sei da importância de tudo que você leva de conteúdo. Estou aqui para aprender e confesso que já estou um pouquinho nervosa. Uau, gratidão. Vamos lá, então. Mande as perguntas. Então, Flavinha, qual é o objetivo desse podcast? Então, olha só, o que acontece, Vanessa? Eu criei esse podcast justamente para que os personagens entendam que não é só passar o treino. Gente, não é que o treino não seja importante. Pelo amor de Deus, a gente precisa saber fisiologia, anatomia, enfim. A faculdade é o básico, tá? Mas tirando isso, a gente precisa de muito mais, sabe? Para que você consiga entrar nesse campo de batalha e vencer, é preciso muito mais, sabe? Não é só a questão de, putz, eu vou lá passar um treino. Não é isso. Então, eu vi essa necessidade, eu identifiquei isso quando eu fui para o campo de batalha. E percebi que muitos amigos não conseguiam ter um resultado satisfatório exatamente por medo, por não entender sobre finanças, por não entender sobre gestão, por não entender sobre marketing, por não entender sobre network, conexão com pessoas, enfim. E aí eu percebi a oportunidade de trazer conteúdo para eles, porque existem vários conteúdos bacanas na internet, mas não um voltado para essa galera, sabe? Para abraçar essa galera de personal, nutrição, enfim. Então, assim, eu fiz para personal, mas eu creio que vai ter muito conteúdo aqui para várias áreas, inclusive. Dando um spoiler, trouxe atriz, vou trazer pessoal de finanças, enfim. Tem a Vanessinha que ela também vai ser entrevistada hoje, ela tá achando que não. Mas é basicamente isso, Vanessa, sabe? Eu quero que os profissionais se libertem dessas entranhas de só focar no treino, focar em dar resultado. O resultado ele vai vir como consequência de um trabalho bem feito. E o que te fez perceber isso? Que muitos desses profissionais não avançavam quanto tem capacidade para avançar? Como você percebeu isso? Bacana isso, sabe, Vanessa? O que acontece? Para isso, eu vou explicar um pouquinho da minha história, pode ser? Pode. Quem é a Flávia? Eu vou falar quem é a Flávia, tá, gente? A Flávia, putz, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, na realidade, você acredita? Eu larguei os estudos, na verdade, eu estava no 3º ano do ensino médio. E daí eu resolvi largar. Não aconselho, tá bom? Mas comecei a trabalhar no comercial telemarketing. E, na época, eu não entendia nada. A menina de 14 anos não entendia nada. Eu só queria ganhar dinheiro, assim, na realidade, para comprar minhas coisas. E comecei no telemarketing e fui sempre buscando algo. Eu sempre quis... Eu sempre tive na veia essa questão de empreender, sabe? Essa questão de correr atrás do meu próprio salário, do meu próprio dinheiro. Mas eu não entendia. Eu só queria, mas eu não tinha conhecimento para isso. Então, quando eu comecei lá atrás, eu falava, caramba, eu lembro que quando eu ganhei R$2.000 na época, tem um tempinho, eu não vou revelar a minha idade aqui não, mas tem um tempinho aí, com 14 anos tem um tempinho. E aí, só uns 5 anos. Meu sonho. Mas na época, assim, era dinheiro, sabe? Ainda mais para adolescente. Eu falei, caramba, eu vou comprar um celular e o que mais? Vai sobrar muito dinheiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Isso é simples, mas eu vi ali a importância de você correr atrás dos teus sonhos, sabe? De correr atrás do que você quer. E aí, a partir daí, eu sempre trabalhei. Eu sou de uma família de concursados. Olha, então, imagina só eu chegar... Né? Brasília é a cultura daqui, querendo ou não. Então, imagina só eu chegar na minha família e falar que eu queria fazer educação física.
Foi, assim, um choque, porque para minha família, educação física é aquilo que nada deu certo, você vai para educação física, né? Tipo, educação física e administração para eles é isso, sabia? Hoje não mais, né? Mas antigamente, né, Exatamente, eles achavam aquela isso. questão do professor rola-bola, né? Então, assim, as pessoas tinham muito isso. E aí, imagina eu chegar para falar, enfim. Aí fiz educação física, só que aconteceu nesse meio tempo que eu estava terminando a faculdade, eu sofri por amor, acredita? Eu tenho que abranger tudo, gente, para que vocês entendam o contexto desse podcast. E aí Sofri acabou por perdendo um amor, pouquinho do foco. perdi o foco, fiquei sofrendo aí 1 ano. Caramba, engordei 10 quilos. Cara, Imagina, na época eu já, assim, desde que eu entrei na faculdade, na realidade, eu sempre fui muito virada. Então, eu sempre fiz estágios, né, na área e sempre dei aula na medida que eu podia, né, na medida que o estágio que estudante poderia fazer. Então, eu sempre fui muito virada. Então, quando eu comecei a sofrer, que eu engordei 10 quilos, era uma luta minha e minha, sabe? De, putz, eu tenho conhecimento, eu estou estudando para isso. E por que está acontecendo isso, e sabe? quanto tempo você ficou, vamos dizer assim, nesse limbo? Cara, Vanessa, eu fiquei 1 ano e meio. É muito tempo, Muito tempo mesmo. E assim, é aquilo de você, caramba, eu vou fazer e segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. E você não percebeu o quanto que já tá te afetando, sabe? Ah, eu não saía, eu não. Assim, começou uma compulsão alimentar que eu não percebi. E como que eu ia tratar a saúde se eu estava doente? Só que eu não entendia que eu estava doente mentalmente, sabe? Que eu não tava, que minha alma estava doente, minha mente estava doente. E eu cobrava do meu físico, só que ele não respondia, porque é tudo de dentro para fora, né? né? O teu físico, ele responde aquilo que tua mente produz. Então, assim, aí foi quando eu conheci metodologias, conheci coach, enfim, fiz cursos na área, fiz 2 anos de coach, fiz PNL, fiz análise comportamental. E aí eu me apaixonei por essa área, que é incrível. É incrível. E eu sempre tive na minha cabeça, na realidade, esqueci de falar, eu sempre tive na minha cabeça essa questão de ajudar pessoas, transformar a vida, eu só não sabia como. Que legal. Agora, deixa eu te perguntar, você até falou, né, que percebe profissionais da área da educação física que não saem da academia, muitas vezes poderiam avançar. Aconteceu isso com você também? Como é que você descobriu que você poderia ir além? Sim, então, aconteceu. Por quê? Porque daí eu tinha muito medo de atuar. Eu tinha muito medo de atuar na área porque, exatamente por isso, pelas pessoas falarem que não dava certo. Então, eu tinha um medo absurdo disso. E aí, depois dessas transformações, eu fui para o combate. Eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer. E aí, quando eu cheguei na musculação, eu já tinha muito certo tudo isso, porque eu já tinha feito todos os cursos, né? Então, eu já tinha muito certo que a musculação não era para mim. Não que seja uma coisa ruim, tá? É de pessoa para pessoa. Só que eu sabia que a musculação não era para mim, por quê? Hoje, Vanessa, o cenário da educação física, poxa, o professor tá ali 6 horas, 8 horas, cara, para ganhar a hora R$ 9, sabe? Então, assim, aquilo não era para mim. Na realidade, tudo aquilo que me limita não é para mim. Então, eu comecei a ver que eu precisava sair disso. E para que você consiga sair disso, você tem que ter muito bem na tua mente o que você quer. E você tem que entender muito sobre pessoas, sabe? Para você conseguir sair, dessa estabilidade que é impregnado na gente, né? Em Brasília tem muito essa questão da estabilidade, de você ter aquilo estável. É melhor você ter aquilo. E quando eu falei para minha mãe que eu queria sair, ser sua personal, ela, mas minha filha, você ganha isso aí todo mês. E aí era aquilo, né? As pessoas geralmente vivem assim, para dia 10 receber o salário, dia 11 pagar as contas e esperar dia 10 do próximo mês. Exatamente. Então, eu não Você, queria isso. já muito jovem, teve essa visão, né? É, Que te trouxe até aqui. exatamente. Eu já tinha muito isso na minha cabeça, sabe, Vanessa? Porque eu não queria isso pra mim. Então, assim, fui pra uma academia, eu não atuava na área, apesar de quando eu estava na faculdade, eu ter atuado bastante, ter dado aula de diversas modalidades dentro da educação física. Após tudo isso que eu passei, eu parei. E aí eu fui para uma academia na Vicente Pires, enfim. Comecei lá e depois de quase 4 meses eu já estava com a minha agenda lotada de personal e decidi sair. Olha, E assim, vendo professores, vendo amigos, né, da área que caminharam junto comigo, não tendo o mesmo resultado. E eu comecei a perguntar, mas por quê? Porque na minha mente aquilo estava tão automático, estava tão
o caminho todo trilhado para que eu conseguisse aquilo, que eu não entendi o porquê que eles não conseguiam. É como se eles não enxergassem esse Exato. futuro, né? Por Exatamente. trás ali, não só ficar só na academia, né? Não estavam enxergando Exatamente. ali por trás dessa cortina, vamos dizer assim, da musculação, que até então, até pouco tempo, né, sempre foi assim muito procurado, né, por alunos. Hoje não, há uma diversidade muito grande, né, de atividades físicas. Você pode, com o personal, ir para uma praça e se movimentar e ter bons resultados. Exatamente isso. Então, hoje em dia, a educação física ela tomou uma proporção muito grande, uma importância muito grande, ainda mais depois da pandemia, né? Nós tomamos um espaço muito grande com a saúde, porque as pessoas, na realidade, acreditavam que atividade física era para depois que você está doente, não, é para prevenir doenças, né? Eu costumo dizer, na realidade, eu ouso dizer que nós somos até mais importantes do que médico, porque médico trata a doença, nós prevenimos. Exatamente. Então, o professor ele tem que entender isso, sabe? Que ele não é só um passa-treino, ele transforma vidas. E você está aliando, então, essa questão do treino, da atividade física, com todas as outras áreas, porque você acha que elas têm que se encontrar, tem que haver um casamento, por exemplo, área financeira, área psicológica, está bem mentalmente, enfim, é um conjunto de coisas. Exatamente, porque assim, Vanessa, eu acredito que, cara, tudo aquilo que você pensa vai refletir em você, sabe? Então, se você pensa que é incapaz, você vai ser incapaz. Então, assim, sempre me falaram, Flávia, eu comecei a atuar muito com essa questão de coaching, de dar palestras, enfim, de motivacional, de coaching de relacionamento. No meu Instagram tem muito conteúdo disso também. As pessoas começaram a falar, Flávia, alinha os dois. Alinha os dois. Eu não queria, não sei porquê. Mas depois que eu entrei para a área de musculação, eu fui caminhando com os dois, assim, lado a lado. Falei, cara, por que não unir? Cada um isolado. Cada um isolado. E eu falei, ou só coach ou só treinamento físico. E eu falei, por que não unir se os dois se conversam, sabe? Porque se você está bem com a tua mente, se você está bem mentalmente, emocionalmente falando, você consegue que teu corpo trabalhe muito mais, sabe? Então, assim, uma pessoa que tem uma mente adoecida, que tem uma mente enfraquecida, com certeza o corpo dela vai falar aquilo, sabe? O corpo fala o que tua mente produz. Então, eu comecei a perceber que tudo é uma coisa só, sabe? O corpo e a mente são uma coisa só. E já não dá há para dar divisão. spoiler de quem você vai trazer aqui? Olha só, a Vanessa querendo saber spoiler. Gente, eu não vou falar, pode ser? Fala. Não vou falar, eu vou precisa falar. dar nomes, mas pelo menos as Mas profissões. olha, Quem que você escolheu? Eu vou falar só uma pessoa que, assim, na área da educação física, ele é incrível. Jonato Prestes, pessoal da educação física com certeza conhece. É um puta professor que eu tive a oportunidade de estar lado a lado em vários cursos. Vão vir atrizes, pessoal de finanças, gestão, enfim, vai ter muita galera bacana. Muito conteúdo, com muito humor também. Não é só, gente, não imagine que eu vou passar aqui como passar um treino, etc. Não. A gente quer mudar aqui vidas, sabe? E começa por você, personal. Começa por você. Na realidade, a mudança começa no personal. E aí a gente atrai aquilo que a gente é. Então, se eu conseguir mudar os personagens, eu tenho certeza que eles vão transformar outras vidas. E assim, a minha missão de vida vai estar completa, que é transformar vidas através do que for. E olha que hoje Deus me proporcionou essa bênção de conseguir transformar vidas tanto no físico quanto no emocional. Tem alguém assim em quem você se inspira? Tem muita gente mesmo, assim. Jonato é um, Paulo Vieira, Márcio Michele, que também é aqui de Brasília, um coach aqui de Brasília incrível, que começou como coach de concursos também. Ele era um puta professor e depois ele passou só para inteligência emocional. Então, assim, ele me motivou muito a unir, sabe? Porque em uma fala dele, eu entendi que eu não devia ter medo, sabe, de unir as duas coisas, porque é muito difícil quando você começa em uma coisa e você faz outra coisa, a pessoa fala, mas o que você quer seguir? Né? É muito difícil você fazer essa alteração de profissão, né, de meio, de ramo, e com uma fala dele eu consegui unir as duas coisas sem medo, sabe? E é isso, e esse podcast vem para ajudar essas pessoas que estão com medo. Você que está aí do outro lado com medo de alguma coisa, pode ter certeza que o medo é algo que a gente cria de uma situação que não existe. O medo, ele só está na nossa cabeça. As pessoas confundem, né, Vanessa, medo com precaução. É muito diferente. Verdade. Você tem que ter precaução. Sim, você tem que ter precaução para tudo que você faz, mas o medo, ele te limita. E muitas vezes o medo é daquilo que não existe. Você tem medo
do julgamento, você tem medo do que vão falar, você tem medo se der errado, você tem medo, tudo é no futuro. O medo ele é do futuro. Paralisa também, né? Paralisa Paralisa muito. muitas vezes. Você Muitas deixa de pessoas. seguir projetos que até você acreditava, né, que dariam certo, mas muitas vezes você fica ali na zona de conforto por conta do medo. Você teve medo porque assim, que eu entendi, você fez educação física. Sim. E depois partiu para a área do coach. Você pensou em deixar a educação física e seguir só pela área do coach? Pensei. Por medo? Pensei, por medo, porque tudo que me falavam era que professor de educação física não ganhava bem, que era professor rola-bola, que, enfim, todas as pessoas que estavam ao meu redor denigriam a profissão. Então eu tinha medo, eu falava, cara, eu não vou ser bem-sucedida nessa área, eu não consigo. E na realidade, eu não via isso, não via a importância da educação física. Eu não conseguia enxergar por medo. Medo de talvez machucar um aluno, medo de, putz, eu tenho que estudar muito até eu ser muito boa para conseguir um aluno e dar resultado para ele. E não machucar. Então, eu achava que eu precisava saber de todas as lesões do mundo, que eu precisava saber de todas as doenças do mundo. Você não ia dar conta. Nunca, eu nunca ia. Louca, até porque tudo está se transformando sempre, né? E tão rápido. A gente aprende todo dia e tem que estar disposto, né, a aprender. Mas sabe, Vanessa, que isso aí na realidade, isso aí é uma crença que a pessoa instala para ela não começar. Sabe, isso aí é um paralisador, de você sempre achar que você tem que estar muito bem para começar e sempre querer muito mais antes de começar. Isso aí é um sabotador incrível que muitas pessoas têm, na realidade. Por quê? Porque você só acha que você tem que começar quando você está totalmente pronto, e não é. Porque você nunca vai estar pronto. Eu acredito que você, na tua profissão, com toda a tua experiência, você nunca se sente tão pronta para fazer uma matéria, ou então você se sente nervosa para estar ao lado do presidente. E imagina, se você tivesse que ler sobre tudo, saber sobre tudo, para atuar, para ir para uma reportagem, você nunca ia começar. Até porque tem assuntos bem técnicos, assim. Esta semana mesmo foi falado do leilão do 5G. Então, você vai para aquela entrevista coletiva, é um assunto assim que você pega a pauta, se você lê assim muito rápido, você não entende, são termos muito técnicos, que só aqueles especialistas mesmo na área, muitas vezes é que vão entender logo, se leem aí pela primeira vez. Então agora eu vou perguntar para a Vanessa, e como é que é para você? Por exemplo, você pegar uma coisa nova, inusitada como essa, como é que você se prepara, sabe assim, o que você fez para acreditar em você, para conseguir, sabe, seguir na tua profissão e hoje ser essa repórter maravilhosa. Olha, vou até falar do começo. Foi desde pequena, eu percebia que meus pais paravam tudo para ver jornal à noite. No jantar, eu não podia nem falar um A, que minha mãe, cala a boca, deixa eu escutar. Cara, você acredita que meu pai dava boa noite pro William Bonner? Eu aprendi isso com meu pai, eu dou boa noite pro William Bonner. Quase isso, lá em casa era quase isso, um pouquinho antes até, o pessoal já via jornal, então eu percebia que aquilo era muito importante, falava, poxa, pai e mãe aqui, e eles vendo notícias de economia, política, e assunto ali, o assunto se estendia além do telejornal, era discutido em casa, nas reuniões de família. Então, desde pequeno eu aprendi a gostar. E falei, não, eu quero ser isso aí. Tanto que eu até brincava, colocava as bonecas assim, na frente da cama, e falava, a câmera bancada, falava, agora eu vou apresentar o jornal, vocês vão ver o jornal agora. Então, assim, eu sempre quis muito, eu acho que isso foi o que realmente, desde criança, já me direcionou para essa área. Minha mãe também falava, meu pai é concursado, minha mãe é concursada. Uau, e eles também falavam, Brasília. não vai mexer com essa área, comunicação social, é muito difícil, você não vai conseguir. E eu não sei porquê, sempre tive a certeza que eu ia conseguir. E então percorri ali o caminho que foi fazer faculdade antes um pouco nas aulas de português, sempre gostei muito. Quando era para ler, quem quer ler o texto? Eu sempre levantava a mão e tentava falar aquele português ali o melhor possível. As redações também tentava ser diferente. Enfim, buscava a criatividade. E então fui para a faculdade de comunicação, logo que antes de me formar já comecei a trabalhar, atuar na área, numa rádio. E a rádio foi que me deu esse jogo de cintura que jornalista às vezes tem que ter, né? Até porque não tem a imagem, não tem o vídeo, é só a sua voz. Então você tem um pouco mais de liberdade. Exato. Mas então já treinei bastante na rádio, em rádio, com profissionais muito generosos na época que a gente, até hoje, né, como você bem disse,
dependendo da cobertura, vai dar um medo, vai dar um frio na barriga. Eu imagino. Imagina naquela época que eu tinha 20 anos. Gente, há 2 anos atrás, tá? Ixi, gente, tem um tempinho aí. Não vou revelar para não falar a idade. Tá? Mas enfim, e eu sempre busquei muito isso. E lendo bastante, é uma área que você tem que ler bastante, você tem que ser curioso, você tem acesso. O jornalista profissional é importante, é uma profissão importante. A gente vê hoje, todo mundo, querendo ou não, pega um celular, consegue noticiar os fatos. Exatamente. Mas o jornalista é aquele que muitas vezes tem acesso a fontes oficiais, vai apurar, vai ouvir um lado, vai ouvir o outro lado. Exato. Então, é assim, ouvindo os dois lados, buscando as informações na fonte, checando tudo para não passar informação falsa, enfim, para deixar as pessoas bem informadas. E isso eu levo muito, você fala assim, eu já vou levando para a nossa área aqui, para a área de personal. E é exatamente isso, sabe? Na nossa área também, o personal tem que ler bastante, porque as coisas se renovam, né? Cada hora sai uma metodologia diferente, cada hora sai um estudo diferente, e eu acredito que você já deu uma dica para que, se você quer se destacar, você tem que estudar. O estudo, ele é altamente importante, e é o estudo que te liberta, sabe? É o estudo que te traz a certeza e a segurança do que você quer fazer, do que você quer trilhar, do caminho que você tem que ir. Então, isso é muito importante, a questão de estudar, de correr atrás, cara, dos teus objetivos. E é por isso que esse podcast vai ser importante, sabe, Vanessa? Para que as pessoas entendam que o que limita a mente, ela pode tanto te ajudar como te aprisionar. Então, assim, o que eu vejo na maioria dos personagens, no salão de musculação, é esse medo que está impregnado tanto na população, sabe? De que, cara, você tem que seguir isso. São muitas pessoas falando o que você tem que fazer ou não, né? Acredito que até na tua área tenha isso também, das pessoas, assim, às vezes até as mais próximas. Querendo ou não, é muito difícil você virar. Eu acredito que para você tenha sido difícil, como para mim foi, virar para minha família e falar, não, eu quero seguir isso. Eu vou seguir isso e queimar pontes, assim, falar, é isso que eu quero e pronto. E acabou. Então, é bem difícil ter esse pulso firme, né? É preciso que você tenha coragem. Porque, assim, cara, se não der certo, e aí? As pessoas têm esse medo de voltar e falar, não deu certo. Então, eu acho que a inteligência emocional, o conhecimento te traz isso de, cara, se não deu certo, tudo bem, tenta outra coisa. Tenta de outra forma, sabe? Tenta, poxa, se não deu certo atuando como personal, vai dar uma aula de jump, sabe? Vai dar uma aula de spinning, enfim, se reinventa, só não desiste. Tenta primeiro, né? Exatamente. Antes de dizer não para você mesmo, antes de se autolimitar. Eu acredito que, assim, tanto na nossa profissão como na sua, tem muita dificuldade. Em toda profissão, gente. Eu acho que esse conteúdo vendido hoje na internet de falar assim, faz isso e arrasta pra cima que dá certo. Não, não é isso, cara. E eu não vou trazer isso pra vocês. Eu vou trazer, de fato, histórias de pessoas como a Vanessa, de outras pessoas que, cara, vão te mostrar o que deu certo e o que deu errado. E eu acho que o principal de tudo é que existem dificuldades, mas só não dá certo aquela pessoa que desiste. Quando você desiste, é bem pior do que você tentar, sabe? Porque não há como dar errado para aquela pessoa que não desiste, cara. Verdade. Sabe? Não há como dar errado para aquela pessoa que vai de novo, cai, levanta e tenta quantas vezes for preciso. E a sua vontade de vencer, de conseguir, de conquistar ali aquele lugar que você quer, tem que ser maior do que todo esse medo. Dificuldade você vai ter, cair várias vezes você vai cair. Exato. Você vai errar, vão te criticar. Mas na sua cabeça, você tem que estar com aquele objetivo ali sempre muito vivo. Não, mas é isso que eu quero. Errei, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para ir melhor da próxima vez? E está sempre se desafiando. Não desanimar no primeiro erro, na primeira queda, nem na segunda, nem na terceira. Porque isso você está sujeito. Com vários anos de profissão, você está sujeito a cometer um erro. Mas se você acredita naquilo, segue em frente, não desiste não. Porque vai dar certo, você vai chegar onde você quer. Exatamente isso. E eu acredito, Vanessa, que assim, cara, por exemplo, na tua profissão deve ter muito isso de competitividade, porque você trabalha com sua imagem.
Então tem muito isso de, ai, olha só como ela fala, ou enfim, como ela se porta, e etc. Tem muito isso. Então você teve que aprender a lidar com essas críticas tão próximas a você, né? Então você teve que aprender o apesar de me criticar, o que eu faço, sabe? Apesar de me criticar, eu vou lá e faço. Eu vou lá e mostro o meu trabalho. E hoje você tá mostrando o seu trabalho lindamente, já tem muito tempo. Quanto tempo tem que você tá Nossa, na na profissão? profissão tem 20 anos. Uau, Tem uau, 20 anos contando com o tempo de rádio e tudo. olha só. E mesmo com críticas, no começo, a gente é até um pouco mais vaidoso. Você nem gosta tanto de crítica. Você fala, não, eu já sei, O peraí. ego, né? Ué, não, tá com inveja. Aí você não gosta da crítica. Só que com o tempo, você vai aprendendo a usar aquelas críticas até mesmo para crescer. Você vai abrindo a sua mente pensando, não, deixa eu escutar esse cara aqui. Ainda mais se for uma pessoa que já tem uma bagagem, Exato. ou alguém que você confia, da sua confiança fala, ó, isso aí que você fez não foi legal. Eu, sinceramente, eu levo muito em consideração. Uau. E eu procuro realmente, se eu também achar que não foi legal, de melhorar. E me inspirando em pessoas com mais Exatamente bagagem, em pessoas que estão na estrada há mais tempo do que eu. E outra coisa, não tenho vergonha de perguntar. De perguntar para Uau. profissionais que já estão, né, na carreira bem acima de mim, num cargo muito melhor, de perguntar o que você faria no meu lugar, numa situação como essa. Gente, volta esse. Quem tá no podcast só com o áudio, pausa, volta, ouve de novo. Quem tá no vídeo, pausa, volta também, porque que incrível isso que você falou, Vanessa. É exatamente isso, sabe? Você, na realidade, na nossa área também existe muito isso de eu não vou perguntar não, porque eu tenho o melhor treino. Ou então, essa pessoa, esse personal ali tá tendo... Gente, não é isso, sabe? A diferença entre você pedir conselho para aquela pessoa que tem resultado e ouvir aquela pessoa que nada conquistou e só tá ali para te destruir. É muito diferente. Você vê até na entonação da pessoa. Então, eu sempre costumo dizer para os meus mentorados, Vanessa, que é muito importante você ter pessoas aliadas no que você faz, sabe? Pessoas muito boas ao seu redor. Eu não tenho vergonha alguma de perguntar também, de questionar, porque se a pessoa tem um resultado melhor do que o meu, é porque ela sabe algo que eu não sei. Exatamente. Tem ali uma estrada, muitas vezes já passou por aquilo que você está passando agora. Exato. E agiu de certa maneira que conseguiu se sair bem, conseguiu passar por aquele obstáculo. E assim, toda pessoa tem algo para te ensinar. Seja para você não ser como ela, ou seja para você Exatamente. aprender com ela, né? Então, assim, eu acredito que para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast, a primeira dica, o primeiro insight que me vem aqui agora é se conecte a pessoas que consigam te ajudar a crescer, sabe? Que tenham o resultado que você quer ter. E é muito engraçado, eu vou contar uma história aqui rápida, que nada tem a ver com o personal, mas que eu estava na parte de telemarketing, como eu te falei, e assim, cara, eu ganhava muito pouco na época, porque eu não sabia fazer a prospecção, a venda, enfim. E tinha uma menina que ela vendia muito. Assim, era questão de, tipo, eu ganhava R$600, ela ganhava 5.000. E aí eu falei, caramba, que eu vou começar... E eu nem entendia sobre o que era isso, não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fiz. Falei, eu vou me aliar a essa pessoa. Comecei a almoçar com ela. Cara, Vanessa, se ela pegava no celular com a mão esquerda, eu pegava. Eu falei, vai que é alguma mandiga para dar certo. Se ela falava oi, eu também falava oi. Até o tom de voz eu imitei da menina. Sério? Juro, até o tom de voz eu imitei. Porque eu falei, cara, se ela tem resultado, alguma coisa de diferente ela faz. Então eu preciso aprender. Eu preciso saber o que ela faz. E isso com 14 anos. E deu certo. Eu comecei a ter muito resultado e aí eu comecei a estudar. Então é exatamente isso. Hoje em dia as pessoas elas têm medo de pedir ajuda, né? Mas é porque elas pedem ajuda para as pessoas erradas. E tem vergonha também, muitas Exato. vezes de se inspirar numa outra pessoa. Falavam para mim, não, você tem que criar o seu estilo próprio. E eu gostava do estilo de uma ou outra jornalista. E até você falando que imitava o tom de voz da sua colega, eu já imitei a narração de grandes jornalistas aí famosas, não vou dizer o nome aqui, mas Daqui a pouco eu vou pedir para ela livro, imitar, hein? Eu lia livro em voz alta, imitando a entonação da jornalista X. Meu Deus. E chegava na redação, até um chefe falou, nossa, você está com a voz da fulana. Eu, obrigada. Era isso Deu que eu certo. Então, não tenha vergonha se você admira alguém de, num primeiro momento, imitar, mas ao longo da vida, da carreira, você vai encontrar o seu estilo próprio. Exato. Foi o que aconteceu comigo, de já ter imitado, mas hoje eu tenho meu estilo próprio.
Mas me ajudou, me ajudou. Exatamente. E eu acredito muito nisso, Vanessa. Por quê? Porque a pessoa já tem uma receita de bolo, ela já tinha. Então, aquela receita de bolo deu certo para ela. Você só pegou a receita e fez. Justamente para, quando você estivesse tendo já resultado, você começar a criar seu próprio jeito, a sua própria forma de falar. E eu acredito muito nisso. Eu também comecei assim. Eu também imitei pessoas. Poxa, eu comecei a olhar como que as pessoas faziam, quais comportamentos elas tinham. Inclusive, eu li um livro, Segredos da Mente Milionária. E aí, nesse livro, ele fala para você frequentar lugares com um padrão de vida acima do seu, para que você se sinta pertencente. Quando você está em um lugar que você se sente pertencente daquele lugar, você automaticamente atrai aquilo, né? Porque tua energia muda. Porque nós somos átomos, né? Nós somos energia. Querendo ou não, independente de religião, enfim, isso não é religião, isso é física quântica. Então, independente do que você acredita, se sua energia está elevada, você começa a atrair coisas daquele tipo. Então, eu comecei aí, tipo, aqui em Brasília, Coco Bambu. Na época, cara, eu era estagiária, eu ganhava R$ 400. Eu ia pro Coco Bambu, eu deixava metade do meu salário lá. Mas, assim, eu me sentia tão bem ali que eu me sentia pertencente daquilo. E você começa a ver que você não pode aceitar nada menor do que isso. E aí você começa a ir atrás. Então, eu acho que é bem por aí, né? Você começar a ver o que você quer para a tua vida, começar a se aliar a pessoas que já têm esse resultado, né? E se sentir pertencente a esse meio. Antes de você se tornar, você precisa ser na tua mente. Então, todos os dias eu já me imaginava assim, cara, putz, com a agenda lotadíssima e pessoas me Olha, procurando. muito E hoje em dia, graças a Deus, eu posso falar que tá assim, sabe? Hoje eu tenho lista de espera. Porra, quando que eu ia imaginar que uma menina lá que foi nascida na Ceilândia, para quem é de Brasília também. Vai aumentar a lista de espera, hein, com esses podcasts. Olha, ia ter lista de espera, sabe? Então é muito incrível isso, porque não me falavam que eu era capaz disso. Assim, eu nasci num contexto totalmente diferente e que não me proporcionava nada do que eu me tornei hoje. Então, eu acredito que é muito isso. É você correr atrás, mas você saber desde sempre o que você quer, sabe? Então, eu sempre soube que minha missão era essa, era transformar vidas. E eu não sabia como. Mas acaba que as coisas vão se alinhando e você vai conseguindo enxergar, né? E cada vez você volta mais madura. Putz, eu já quebrei muitas vezes. Muitas vezes. Eu já tive empresa de concurso público, nada a ver, né? Com a minha área. Então, assim, mas eu sempre tive isso de empreender, de não depender de ninguém, de depender de mim, sabe? E eu acho que você tem que ter um porquê, um motivo, um propósito muito forte. Então, mais uma dica, mais um insight. Tenha um propósito muito forte, um porquê. Porque eu acho que quando você tem um porquê, todas as dificuldades se tornam irrisórias, né, Vanessa? E onde é que você se imagina daqui 5 anos, daqui Uau. 10 anos? Visão clara de futuro, né? Cara, eu imagino assim, esse podcast bombando, entendeu? Gente, então, ó, se você tá gostando do conteúdo, curta, compartilhe, manda pro teu amigo personal, pro teu amigo nutricionista. Eu imagino assim, sabe, transformando vidas. Eu quero continuar nisso. Assim, hoje, se você me perguntasse o que você faria, qual trabalho você faria que não fosse remunerado, seria esse. Sabe, seria esse de passar o conteúdo que eu tenho. Eu não sou melhor do que ninguém, mas talvez eu tenha lido um livro a mais do que alguém que esteja me vendo, eu tenha visto um conteúdo a mais que eu possa compartilhar. Então, é isso que eu quero, Vanessa. Daqui 5, 10, 15 anos eu quero morrer fazendo isso. Transformando vida através do conhecimento. E isso que você falou de passar de graça é muito legal. Eu, no começo da minha carreira, e até hoje também, mas no começo eu recebi muita ajuda de profissionais que já estavam há muito tempo. Sim. E até dar um exemplo aqui, eu ia fazer reportagem de rádio, com aquele gravadorzinho antigo de fita, que você não deve nem conhecer. Olha aí, eu conheço, Fita gente. cassete. E ia para uma coletiva, gravava a entrevista, ia para uma outra coletiva. Quando estava naquele chá de cadeira esperando o segundo entrevistado, eu voltava a fita para ouvir a entrevista anterior, para saber direitinho o que eu ia chamar. E me chamavam, e eu esquecia. Aconteceu isso umas 2 vezes. E eu gravava a segunda entrevista em cima daquela outra. Chegava na rádio, dava o play para começar a escrever meu texto. Cadê a primeira entrevista? E aí eu olhava assim para o chefe, até chorei já uma vez. Aconteceu isso e isso e isso. E um cara super generoso numa rádio de Goiânia, Rádio Brasil Central, Antônio Correia, falava: minha jovem, é assim mesmo, só presta mais atenção. E assim,
assim, fora a questão de texto, de entonação mesmo, de pontuar muito bem na hora de falar. E eu fiquei muito feliz quando eu já atuava na área, em emissora aberta, quando os estagiários vinham me perguntar, me pedir ajuda. E eu sempre tive muito prazer de Uau. repassar essa ajuda, porque foi o que eu recebi. E você tem Incrível. que passar para frente, você tem que doar aquilo que você recebeu, e Exato. assim o bem vai se multiplicando, porque eu tenho certeza que eles também, se forem conscientes, vão ajudar os Uau. próximos que vierem, né? Então, é Exatamente. isso. E a gente só passa aquilo que a gente tem, né? Que a gente recebeu. Então, que incrível. E vira uma corrente do bem, né, Vanessa? Você passa um conteúdo que pode transformar a vida de alguém. E, assim, engraçado porque no início, quando eu comecei até com coach mesmo, eu não acreditava, sabe? Eu falava, cara, ninguém quer me ouvir. Ninguém vai querer me ouvir. Quem é que quer me ouvir com tanto conteúdo bom na internet? Putz, vai ouvir a Flávia. Quem é Flávia? Mas mesmo assim eu comecei. E quando eu comecei a receber feedbacks de, cara, você transformou meu dia, você transformou minha vida, era isso que eu precisava ouvir. Cara, isso vai te validando de uma forma que você fala, obrigado por esse dom. Te dá mais energia, né? Exatamente. Vontade de continuar nesse caminho, melhorar, enfim. Exatamente. Mas assim, tem que começar, sabe? Pros personagens, cara, tem que começar. Em qualquer coisa que você vá fazer, você tem que começar. Você não pode ter essa questão de só querer começar quando tá muito bom, ou se achar menos, sabe? Começa da forma que você consegue. Começa do jeito que você consegue. Hoje a gente tem uma equipe, a gente tem aqui essa estrutura pro podcast, mas, cara, quando eu comecei eu não tinha nada disso. Eu não tinha nada disso. E as coisas vão acontecendo, pessoas vão acreditando em você, pessoas vão acreditando no teu trabalho, você vai começando a dar resultado e tudo isso vai virando um ciclo. Acredito que com você também tenha sido assim. E acredito que você olhe lá para trás e fale, meu Deus do céu, olha como é que eu falava, olha o jeito que eu me portava. Enfim. Tem uns vídeos aí bem engraçados, mas assim, até dá saudade daquele começo, Desse processo, né? Desse processo. Curta o processo, pelo amor de Deus. Gratidão também por tudo que eu passei, mesmo pelos erros, com muitos erros que você também aprende. Então, assim, mas de fato a gente realmente olha para trás e até uma coisa que eu não comentei aqui, para pagar a faculdade, eu era agente de saúde da dengue. Meu Então, Deus. durante o dia eu me vestia de agente de saúde da dengue. No sol. No sol, colocava o cabelo todo dentro de um bonezinho, parecia um menininho. Até porque eu entrava na casa Gente, das aí pessoas. você vê a belezura dessa mulher, imagina. Nada, mas e assim, e aquilo também faz parte da minha história. Faz, eu com era muito certeza. bem recebida por muitas senhorinhas que vinham com um pedaço de bolo de cenoura. Aqui, minha filha, com um cafezinho e tudo. Então eu peguei as coisas boas, assim, sabe, desse período. Tiveram situações meio tensas também, de entrar em casas que só tinha homem e só eu de menina. Então, ali eu acho que eu aprendi, assim, um pouco a me virar, entendeu? Em situações, assim, até de perigo. Mas faz parte da minha história e eu tenho muito orgulho disso. Por mais que hoje eu esteja onde eu estou, entrevisto o presidente, ministros, enfim. Faz parte do trabalho, eu acho que é um caminho natural. Eu fui repórter do local durante muito tempo, mas e sempre feliz. Onde eu estou, na função isso é muito onde eu importante. estou, a função que eu estou exercendo, sempre muito feliz. Eu sempre tentei, assim, fazer o meu melhor. Não só de olho nesse crescimento, nessa promoção. Exato. Mas por conta de amar muito o que eu faço, de saber da missão, da responsabilidade que é informar as pessoas, ajudar uma pessoa através de uma reportagem, ser um canal de comunicação entre aquele que está mais necessitado e um governante, por exemplo, que pode resolver a situação. Então, assim, por mais que eu esteja onde eu estou, assim, fazendo matérias de nacional, mas eu gosto muito da minha história. Ai, que incrível. E é isso, tudo que é grande começou pequeno. Tudo que é grande começou pequeno e é isso que as pessoas precisam entender. Sabe, não adianta você colocar, putz, hoje ver a Vanessa incrível, uma repórter nacional e falar, cara, eu não sou capaz. Calma, ela começou pequeno também. Então, na realidade, é começar. Tudo envolve isso, né? Eu também, quando eu comecei, eu cobrava, assim, tipo, muito barato, assim, já tive alunos pro bono mesmo, de personal, justamente para começar, para ter um conteúdo para falar, olha, hoje em dia, a pessoa não olhar o valor e olhar aquilo que eu proporciono, sabe? Então, assim,
é muito incrível isso que você falou, Vanessa, de você curtir o processo, de você amar aquilo que você está fazendo no agora. Essa pergunta que você me fez, como você se vê daqui 5 anos? Cara, eu tenho uma visão bacana do futuro, mas eu quero amar o agora, sabe? Então, assim, eu quero continuar transformando vidas. Não sei onde eu vou estar daqui 5 anos, assim, claramente, de tipo, poxa, em qual lugar, eu quero viver, eu quero curtir, mas eu amo o que eu faço agora. Eu estou amando esse momento agora com você, com essa troca de energia, com essa troca de conhecimento. E é amar o processo. Eu quero viver esse processo, sabe? Desse crescimento, de tudo que eu já passei e agora ainda passar mais coisas. Porque a vida é um constante processo de crescimento. Verdade. Acho que a vida é um eletrocardiograma, na realidade, né? O eletrocardiograma tem altos e baixos e é o que a gente vive. E quando a linha está tênue, é porque não existe mais sentido, você já morreu. E eu busco muito isso, eu vivo muito isso. Tipo, se tiver tudo bom na minha vida, não tá certo. Alguma coisa não tá certa. Tem que ter esse altos e baixos. A vida é isso, cara. Não, você nem sempre tá 100% bem, como nem sempre tá 100% ruim. Sabe? Eu acho que você vai viver altos e baixos da tua vida e você tem que curtir todo o processo. Não é buscar uma estabilidade que não existe. Não sei se você acredita em estabilidade. Eu não acredito em estabilidade. Estabilidade que você fala... Você acredita em estabilidade, tipo, você quer algo estável pra sua vida? Eu queria, mas eu não acredito, não. Não queira. O que é estabilidade pra você, Vanessa? Estabilidade é Voltei você... pra ela. Estabilidade é você ter a certeza, né? Tudo lindo muito certinho, tudo muito calculado, tudo muito programado. E a vida não é assim. Não né? é eu assim. Queria que fosse assim. Pior que Eu queria também. Mas acho que seria chato, não? Poderia ser chato. E olha que o meu trabalho a gente nunca sabe o que eu vou fazer no dia de amanhã. É. Então eu sempre vivo, todo dia com esse frio na barriga. Imagina. O que eu vou fazer Imagina, amanhã? eu vou pegar um livro aqui e te entregar o livro da tua vida. Que coisa chata. Será que não? Eu penso que seria. Pode ser. É porque Tudo programado, né? É porque é isso. Querer fugir do medo. Exatamente. Nosso cérebro está programado para não viver fortes emoções, para não te deixar numa zona desconfortável. Ele sempre quer te trazer conforto, né? Isso já é dele. E esse conforto nem sempre te traz crescimento, né? Não. Ou até isso Nem mesmo, né? sempre Não te traz crescimento. Pelo contrário. Na realidade, você vai ficar ali paradinho, você não vai avançar. O conforto, ele te limita, né? Então, por isso que eu acho que, assim, eu não gosto muito dessa questão da estabilidade. Exatamente por isso. Porque, putz, se tudo estiver bom, e aí? O que eu vou fazer? O que eu vou inventar? E, assim, não é questão de, cara... não é que só tem que vir coisa ruim. Não, pode estar bom, mas pode melhorar. Sabe, verdade. Você já está totalmente estável na tua profissão, mas eu tenho certeza que você sempre acha que pode melhorar alguma coisa, que pode vir novos projetos, que pode vir novas coisas para agregar. Então, o que está bom sempre pode melhorar. E é desafio, né? Para melhorar, você tem que ser desafiado. Exato. Você tem que... Estou desconstruindo a questão da estabilidade aqui na Vanessa agora. Eu só queria, mas eu não acredito. Pronto, ela vai sair daqui sem essa palavra no vocabulário, será? Pois é, mas... E olha que na minha profissão, tudo muda em questão de minutos, segundos. Muitas vezes eu vou entrar ao vivo 8h52 da manhã, mas aí eles me falam, não, vai ser agora, e é 8h45. Eu acabei de receber um texto que eu vou ter que falar, então assim, eu defendendo a estabilidade, mas a minha rotina é totalmente... A vida dela é totalmente... Estabilidade não existe. Eu acho que já corre na veia essa adrenalinazinha do improviso, daquele imediatismo. E é bom, né, Vanessa? Porque, é bom. Olha só, imagina, quem imaginou essa pandemia, né? Então... Ninguém, cara. E, putz, pessoas que não conseguiram ter essa questão de, vou me renovar, vou fazer diferente. O que elas fizeram da vida, né? Então, a vida é constante renovação. Todos os dias você tá ali se renovando, dando o melhor. E eu acredito que falta muito isso ainda nas pessoas. Falta muito essa questão de querer essa constante mudança, né? Eu acho que, assim, lógico que há espaço para todo mundo, há espaço para todas as profissões. Eu nunca vou falar que uma profissão é melhor que a outra. Há espaço para todo mundo. Sempre tem uma profissão que a pessoa vai se sentir bem fazendo. Mas eu vou defender aquilo de qualquer profissão que você escolha, seja o seu melhor, sabe? Faça o seu melhor. Busque sempre uma constante evolução.
Mesmo naquelas profissões que você acha que não tem como evoluir, você tem como evoluir como pessoa, como contribuição no mundo, sabe? Acredito que todo mundo tem algo para contribuir, todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Seja, cara, um café diferente que a pessoa faça, um abraço diferente, Um sabe? sorriso, um bom dia que você dê no seu local de trabalho. Gente, um abraço, ele salva vidas. Um abraço, ele libera, olha aí a professora, ele libera dopamina, serotonina, hormônios do prazer durante 5 minutos. Então, imagina, um abraço pode salvar uma vida. Então, Eu acredito, e até num sorriso mesmo, num bom dia. exato. Muitas vezes as pessoas têm algumas profissões que acabam sendo invisíveis, né? E eu sempre Exato. tive isso comigo, sabe, de exaltar essas pessoas, seja com um sorriso, seja, oi, tudo bem? Sabe, você pode fazer o melhor. Por mais que você tenha até uma estabilidade mesmo naquilo que você faça, como você disse, mas você pode criar, você pode melhorar a vida de alguém Uau, é sendo isso. diferente. É isso. E agora eu vou falar uma coisa aqui. Vanessa, cara, olha, gente, eu coloco o meu relógio, é porque eu falo demais, tá? Senão a gente passa aqui 2 horas. Tem Mas eu vou quanto falar uma tempo? coisa aqui pra você, Vanessa. Fala aí pra galera, dê, sei lá, 5 dicas aí, com tua experiência, com tua história. O que você acha que, assim, sua contribuição, além de tudo que você já falou, que, pelo amor de Deus, se eu fosse você, eu via esse podcast 2 vezes, ou mais. Mas, agora, quero saber da Vanessa Lima, sabe? O que você pode falar pra essa galera que tá começando, seja em qual área for. Dá uma palavra aí de ajuda com toda a tua experiência. Olha, Flávia, eu acho que procurar identificar aquilo que realmente gosta de fazer. Quando você faz o que você gosta, relacionado ao trabalho, você nem está trabalhando, igual todo mundo já fala. Então, assim, procure, identifique aquilo que você gosta de fazer, se especialize nessa área, seja através de cursos técnicos, um curso superior, e não só no superior, continue estudando sempre. Tudo se renova muito, então eu acho que amar o que gosta, se dedicar àquilo, estar sempre disponível. Foi até uma palavra que eu recebi de uma chefe uma vez, quando estava mudando de empresa, falou, esteja sempre disponível. E é isso, correr atrás e tentar fazer o melhor, ser criativo, buscar ser criativo. E é isso. Passou um filme na cabeça aí? Passou um filme na cabeça, porque foram muitos nãos, Uau. foram muitos conselhos, não segue essa área, mas algo dentro de mim dizia, vai em frente, é isso que você quer, você vai conseguir. Não desista, ouça as pessoas certas, não pare diante das críticas, aquelas que você pode, que elas podem contribuir na sua vida, aceite. E siga em frente, ama o que faça e vai ser feliz. E se não der certo lá na frente, porque tudo se transforma, tudo pode mudar, tem tantas outras possibilidades, tem tantas outras coisas que a gente gosta de fazer. Eu amo bicho. Sério? Se o jornalismo der certo, eu vou mexer com bicho. Gente, olha só. Cachorro, não sabia. gatinho. Que massa, que legal. Né? Eu acho que a Vanessa lá de trás agradece, viu? Por você não ter desistido, por você ter se tornado essa Que mulher isso. incrível. E eu só tenho a agradecer por você ter aceitado esse convite, ter compartilhado esse tanto de conteúdo comigo. Eu fico muito feliz. Deixa seu arroba aí para as pessoas te seguirem. Arroba 01 Vanessa Lima. arroba 01 Vanessa Lima. Você que gostou desse podcast, segue a Vanessa, curte, comenta, compartilha. Manda para aquela pessoa que você tem certeza que precisa ouvir isso. O meu arroba é arroba Flávia Rezende com 2 Es. A gente se vê. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Ai, meu Deus, até me emocionei agora. Aquela Vanessa lá de trás. Ah, que fofinha.